Boa noite, Maria de Fátima. Boa noite a todos que chegarem aqui. Hoje eu vou dar uma boa noite só, tá? Porque a gente vai discorrer sobre diversos assuntos aqui. Essa é a semana dos florais de Hoffmann e eu espero que você realmente tenha bastante aprendizado neste dia. E eu vou buscar mostrar para você a essência dos florais, o que são os florais, como eles atuam, da onde eles vieram, e vou falar de doenças, vou falar de enfermidades, principalmente no dia de hoje eu vou falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, a diferença entre as duas, para você realmente saber a diferença entre as duas. Eu vou falar sobre depressão, as diferenças que existem, o tratamento que tem, natural. Vou falar também sobre insônia nesse dia de hoje. Nós vamos ter esse encontro hoje. Eu quero agradecer a presença aqui de todos que estão vendo agora e os que vão ver depois, mas nós vamos falar hoje sobre esses assuntos, ligado à parte emocional e psiquiátrica, principalmente. Na quinta-feira nós vamos abordar outros temas ligados à parte dermatológica, então nós vamos falar de acne, vitiligo, na quinta-feira isso. Acne rosácea, queda de cabelo, como é o tratamento, como são essas enfermidades, qual que é a diferença que tem, como tratar a raiz dela. E na sexta-feira então nós vamos falar sobre problemas ginecológicos e vamos abrir para perguntas, também abrir para perguntas, isso na sexta-feira. Então hoje, diferente de outras lives, nós não vamos abrir para perguntas, eu vou dar um passo a passo aqui e depois eu vou deixar em aberto, quem quiser de vocês entrar no nosso grupo dessa semana, né, o grupo da Semana dos Florais de Hoffmann, e pode lá fazer as suas perguntas, ok? Mas aqui então, as perguntas serão somente no terceiro encontro nosso. Então eu vou dar um passo a passo para que você realmente entenda o que são os florais, como eles atuam, o que são os florais de Hoffmann, que são os florais alquímicos, o que é um floral alquímico, né? Qual a diferença que existe de um floral alquímico para um outro remédio, para um outro tipo de floral, e como está baseado esse tratamento, esse protocolo de tratamento, essa terapêutica, que são os florais de Hoffmann, onde eles estão baseados, aonde existe toda a teoria de tratamento, a parte prática, que é milenar. Apesar de os florais existirem há poucos anos, eu vou falar na parte histórica disso, toda a parte que rege o tratamento com florais é milenar. Então é isso que é o importante. Por isso que é importante você saber realmente da onde veio. Então agradeço todos que estão aqui, as pessoas que vão chegar, e vou dar um passo a passo. É muito importante essa aula de hoje, tá? Para que você entenda essas diferenças e que você saiba realmente a causa dessas doenças que eu vou comentar aqui. No sábado eu vou abrir para perguntas, vai ser terça, quinta e sábado, os encontros nossos, ok? E no sábado então eu abrirei para perguntas, e aí você pode fazer perguntas sobre qualquer tipo de doença. Mas nós vamos deixar algumas coisas claras aqui, o que é o tratamento de uma enfermidade por nome, o que é o tratamento de uma enfermidade na causa, para você realmente saber diferenciar bem, ok? Então vamos lá. Primeiro, como é a semana do floral, vou começar falando do floral, ok? Então vou começar falando do floral de Hoffmann. O que é o floral de Hoffmann e o que é floral, ok? O que é floral? Então vamos lá. A terapia floral, ela é aparentemente nova. Essa terapia floral, ela existe. Boa noite para quem está chegando, boa noite Denise, boa noite Maristela, boa noite a todos que estão aqui. A terapia floral, ela iniciou com Eduard Bach, terapia floral, na década de 1930, na Inglaterra. Eduard Bach era um médico, bacteriologista,
era o médico também que conhecia de homeopatia, e ele começou a perceber que as flores poderiam ajudar o ser humano a ter mais saúde, melhorando principalmente seus aspectos mentais. Aqui nós não vamos falar apenas dos aspectos mentais, nós vamos falar também dos aspectos físicos, mas isso é importante, essa introdução, para que você saiba realmente o que é o floral. Então, o que é o floral? O floral, ele é um substrato, energético das flores. Quando eu falo substrato energético das flores, não é a parte química das flores. Então, Eduard Bach fazia de duas formas o floral, mas uma delas, na maior parte, ele pegava as flores, sabia que elas tinham, ele estudou elas durante toda a sua vida, dedicou toda a sua vida para estudá-las, e ele pegava elas, colocava elas na água e no sol até murcharem, cerca de 3, 4 horas. E desse momento, a partir desse momento, esta flor transmitia a sua energia para a água através do sol. Então, cada flor tem um substrato energético. Assim como cada pessoa tem um jeito, cada planta tem um jeito, cada flor tem uma força, tem uma energia, serve para uma determinada coisa. Quando é feito um floral, é pego esta frequência da flor e colocado na água. Eduard Bach pegava esta frequência da flor e colocava na água através do sol. Se você acordar cedo pela manhã e você perceber quando sai os primeiros raios de sol que tem o orvalho em cima de uma planta, aquelas gotículas ali, elas podem ser tomadas. Aquelas gotículas ali, elas são terapêuticas. Ele, observando que essas gotículas são terapêuticas, ele fez isso na água, ok? Claro que tinha alguns florais também que ele fervia e procurava passar essa essência, a essência floral, para a água. E aí, então, a palavra é remédio, né? Algumas pessoas perguntam, floral é um remédio ou não? Né? Se nós formos falar da frequência, a frequência não tem nada bioquímico, não tem lá uma miligramagem, 10 miligramas disso, 100 miligramas daquilo, não tem. Tem apenas a energia, o substrato energético da planta. Então, assim como o sol esquenta, sua energia chega a nós, a energia das flores chega na água. Nós podemos perceber isso, nós podemos até medir isso, hoje tem máquinas que medem isso, mas nós não podemos pegar este elemento. Quando o sol vai embora, nós não conseguimos pegar o elemento físico, como se fosse uma gota d'água da chuva, por exemplo. Então, se a pergunta, floral é remédio ou não? Primeiro temos que saber o que é a palavra remédio. E a palavra remédio é uma palavra relativamente nova, que vem do latim, que significa remedium, que quer dizer tudo aquilo que serve para melhorar o mal. Então, dentro desta ótica filosófica, floral, o de Bach, falando, né, ele é um remédio. Por quê? Porque ele ajuda a melhorar o mal. Só que um remédio não é apenas um fármaco. Então, por essa ideia, né, remédio é tudo aquilo que ajuda a melhorar o mal, um fármaco pode ser um remédio. Sim, um fármaco é um remédio. Uma tintura pode ser um remédio. Um chá pode ser um remédio. Uma conversa pode ser um remédio. Uma viagem pode ser um remédio. Então, tudo aquilo que ajuda a melhorar o mal pode ser um remédio. E o floral, nesse contexto, ele sim é um remédio. Então, existiu o floral de Bach, que foi o primeiro dessa ótica de floral, e várias outras pessoas depois começaram a pesquisar diversas outras plantas e começaram a ver que outras plantas também têm propriedades terapêuticas para atuarem também em diversas outras emoções. Inicialmente, Bach pegou 38 essências, 38 flores e transformou em remédios florais, para tratar 38 emoções básicas do ser humano. O ser humano evolui o tempo todo, nós passamos por questões o tempo todo de estresse, de mudanças e tudo mais, e teve outros pesquisadores que começaram a pesquisar plantas. Hoje existe mais de 1000 sistemas florais no mundo. Existem 40 famílias muito estudadas de florais.
Inclusive no Brasil tem vários tipos de florais. Nós temos os florais de Minas, em Minas Gerais, nós temos os florais de João Aleixo, nós temos florais brasileiros, temos diversos florais, florais de Gaia, diversos florais que se observou que realmente aquela flor tem propriedade terapêutica. E qual que é a diferença entre esses florais e o floral de Hoffmann? Muitas pessoas me perguntam se o floral de Hoffmann não é um fitofloral. O que é um fitofloral? Um fitofloral é um floral feito com a base floral feito de flor, né, lógico, e também com uma base muito pequena de fitoterapia dentro. Não, o floral de Hoffmann não é um fitofloral. Ele é um floral alquímico. Então, para falar de alquimia, a alquimia ela é uma ciência empírica, digamos assim, que ela deu origem a diversas outras ciências modernas, como a química veio da alquimia, a física veio da alquimia, a arquitetura veio da alquimia, a medicina veio da alquimia e diversos outros campos do saber, astronomia, astrologia, tudo isso veio da alquimia. Ao longo do tempo isso foi se separando, mas a alquimia antiga, ela não se sabe a origem dela, mas se sabe que na antiguidade, desde o Egito, desde a China antiga, se tinha alquimia antiga. E, na verdade, a alquimia, o processo de fazer o floral de Hoffmann é um processo alquímico. O que é um processo alquímico? O processo alquímico é onde a gente utiliza de vários elementos, como, por exemplo, lua, a lua correta para se fazer um floral, para se colher um floral. Por exemplo, uma planta, se você fizer um chá de uma planta e for na lua nova, esse chá faz um determinado efeito. Se for na lua cheia, faz outro efeito. Na lua cheia, os princípios ativos e energéticos das plantas, eles estão mais na parte alta da planta. Na lua nova, por outro lado, os princípios ativos e os princípios energéticos estão mais na parte baixa. Cada parte da planta, seja raiz, seja folha, seja caule, seja casca ou flor, cada parte em separado, ela tem elementos químicos diferentes. Alguns elementos químicos vão ter na casca, alguns elementos químicos vão ter na raiz, alguns elementos químicos vão ter no caule, alguns vão ter na folha. Acontece que a flor é o elemento da planta mais completo que existe. Na flor existe toda uma estrutura como se fosse um DNA da própria planta, ou seja, os gametas masculinos, femininos estão ali na flor. A partir da flor é que vai dar o fruto, e a partir do fruto, sementes, e a partir disso vai dar outras flores. Então, toda a informação que existe a nível de raiz, de caule, de folha, existe na flor. Porém, essa informação não é, como eu disse, nas mesmas quantidades, quimicamente falando. Então, vou falar mais um pouquinho da alquimia para a gente entrar no assunto propriamente dito das doenças. A questão da alquimia, então, o que é a alquimia? A alquimia é uma transformação. Se você pegar e misturar diversas coisas que existem hoje em separado, por exemplo, a homeopatia é alquimia, a fitoterapia é alquimia, a alopatia é alquimia e os próprios florais é alquimia. Porém, existem vários graus de alquimia. Tem uma alquimia mais densa e uma alquimia mais sutil. Então, o floral de Bach, por exemplo, era uma alquimia mais sutil, onde não se tirava a estrutura da planta para fazer determinado remédio. Quando se pega um bioquímico, por exemplo, ele pega na farmácia e mistura um extrato seco de determinadas plantas, seja para fazer uma cápsula, seja para fazer uma tintura, quando ele está misturando os extratos secos, ele está fazendo uma alquimia mais elementar, uma alquimia menos sutil, uma alquimia mais densa. Então, quando o bioquímico mistura 2, 3 substâncias
Vou falar aqui de substâncias naturais, mas não importa se é natural ou não importa, pode ser um remédio de farmácia. Quando lá no laboratório mistura, se está sim também fazendo uma alquimia, porque se está fazendo uma transformação. Aqueles 1, 2, 3, 4, não importa quantos princípios ativos ali, eles vão interagir. Então, vai haver uma alquimia. Porém, não é dessa alquimia mais grosseira, rudimentar que eu estou falando. Eu estou falando de uma alquimia superior. Quando se faz um floral deste aqui, não é somente pego a flor da planta e colocado no sol 2, 3 horas, que já é um processo alquímico excepcional que o Bach descobriu. Mas o Bach, ele era homeopata, ele sabia as diluições também da homeopatia. Antes disso, ele também tinha conhecimento dos estudos antigos. E quando nós fizemos um floral desse, quando nós colocamos aqui dentro a vibração de uma determinada planta, então nós estamos fazendo uma alquimia. A Maria de Fátima enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Maria de Fátima, na sexta-feira nós vamos responder as perguntas, tá? E depois vocês podem entrar no telefone 47 991310945, se cadastrar, quem quiser entrar ali, se cadastrar, só mandar um alô para mim, que a gente coloca num grupo da Semana dos Florais, e aí você pode fazer perguntas. As perguntas hoje e quinta-feira não serão feitas perguntas aqui, vocês podem fazer perguntas por lá, mas na sexta-feira vai ser aberto para as perguntas. Então hoje eu estou falando, recapitulando, né, para quem chegou agora, estou falando como é que é o processo de criação dos florais, qual a diferença entre o floral alquímico, que é um floral magistral, de um outro tipo de floral, e vamos falar das doenças que eu me propus a falar, que é depressão, hoje, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, saber a diferença entre essas duas, ansiedade e síndrome do pânico, e além disso, ainda insônia. Saber essas diferenças que existem entre elas e saber também o tratamento, que aí o tratamento que eu vou passar é o tratamento com floral. Mas eu tenho que falar também da medicina chinesa. Eu tenho que falar da medicina chinesa. Por quê? Porque a medicina chinesa, ela que me deu a possibilidade de criar esse sistema floral. O sistema floral, primeiro ele foi feito para mim trabalhar no consultório. A primeira essência foi feita em 2005. Então agora nós temos já 17 anos de terapia floral. Olhando de fora parece que é muito pouco tempo, 17 anos. Porém, toda a terapia floral, ela está baseada na fitoterapia chinesa. Ela está baseada na medicina chinesa, que é milenar. O estudo e o uso de plantas na humanidade, desde que existe humanidade, existe o uso de plantas. Então, essa questão de você utilizar plantas na medicina chinesa sempre houve. E a medicina chinesa, ela é a medicina, uma das mais antigas do mundo, a mais antiga é a Ayurveda, depois vem a chinesa, e ela tem todo um cabedal de conhecimento milenar, hoje científico, que se usa o fitoterápico, de acordo com a medicina chinesa. Então eu vou falar do fitoterápico, porque os florais vieram do meu estudo sobre fitoterapia chinesa. Aliás, eles utilizam as mesmas plantas. Então, o que é a fitoterapia chinesa? A fitoterapia chinesa é o uso de plantas, minerais e animais. O nome é fitoterapia, poderia ser chamado farmacologia, alguns até chamam de farmacologia chinesa, mas é o uso de plantas, minerais e animais de forma a tratar as doenças e também de forma a reduzir as doenças, a prevenir doenças. Então, isso pelo enfoque da medicina chinesa, porque não adianta você usar uma planta chinesa e não usar pelo enfoque da medicina chinesa. E qual é o enfoque da medicina chinesa? O enfoque da medicina chinesa, boa noite a todos que estão entrando. Então hoje eu vou recapitular, ok?
Hoje não está aberto para perguntas, vai estar aberto no sábado, vai estar aberto para perguntas, mas você depois pode entrar no 47 991310945, quem quiser, e eu coloco num grupo que aí vocês podem fazer perguntas, ou se não, vocês vão anotando aí as perguntas e façam elas no sábado, no nosso terceiro encontro. Vamos ter encontro hoje, vamos ter encontro quinta, vamos ter encontro sábado, ok? Então, não adianta você utilizar uma planta chinesa no enfoque da fitoterapia, porque temos a fitoterapia chinesa e temos a fitoterapia. A fitoterapia em si, ela vai procurar, por exemplo, tem uma doença que é uma doença, digamos, uma inflamação, ela vai dar um anti-inflamatório. Ela não vai verificar de onde veio essa inflamação. Tem uma dor, ela vai dar um remédio para a dor. Existem vários remédios para a dor naturais e muito bons. No entanto, quando a gente utiliza remédio natural para a dor, mesmo que o resultado seja amenizar a dor, isso não quer dizer que nós estamos tratando a origem da doença. A medicina chinesa, ela busca tratar a origem. Então, uma dor pode ser por um problema no fígado, pode ser por um problema no estômago, pode ser por um problema no baço, pode ser um problema nos canais de acupuntura, tem várias questões. Então, aí, depois de um diagnóstico feito, que se vai dar aquele ou aqueles fitoterápicos. Então, a fitoterapia chinesa é isso, é um combo, né, de plantas, na sua grande maioria, mas também de minerais e de animais. Quando a fitoterapia chinesa vem para o Brasil, no Brasil a Anvisa não libera que sejam utilizados alguns produtos animais dentro da fitoterapia chinesa, e aí é utilizado plantas especificamente. Nos florais são utilizados, como o próprio nome já diz, flores. Então, por exemplo, uma planta que é utilizado para dar energia, para aumentar o Qi, a energia, que é o ginseng. O ginseng, ele tem uma flor. Quando esta flor do ginseng é feito um processo de alquimia nela, não 2, 3 horas colocado no sol, mas um processo que às vezes leva até 100 dias, ela se torna tão potente ou até mais do que o próprio fitoterápico chinês. Então, para cada fitoterápico que eu utilizava no consultório, eu criei um floral que tem o mesmo efeito, exatamente o mesmo efeito. Como eu disse, as plantas, na sua grande maioria, são as mesmas. Nós aqui no Brasil, a nossa flora brasileira, a biodiversidade do Brasil é a maior do mundo. Então, nós temos aqui na Mata Atlântica todas as plantas que temos na China. Acontece que algumas fórmulas, por exemplo, tem plantas que na verdade é fungo, na verdade é cacto, né? Tem isso também. Então, por exemplo, fuling, né? Que é uma planta africana que é usado na medicina chinesa para drenar umidade. Esta não tem flor, por exemplo, né? O Poreococcus, né? O fuling, não tem flor. Então, nós não utilizamos desse para fazer floral. É utilizado outras plantas que temos aqui, que têm a mesma propriedade de drenar umidade. No caso, o fuling, ele é trocado pela calêndula e também pelo chapéu de couro numa determinada proporção. Então, nós temos hoje, o sistema floral de Hoffmann hoje é o único sistema do mundo, isso eu falo assim com bastante orgulho até, o único sistema no mundo que faz o que fazem as fórmulas magistrais chinesas, e também é um floral dos únicos. Existem outros florais também que fazem isso, mas dos poucos florais que são florais alquímicos, ou seja, se olha quando se vai colher, que época do ano, que lua, qual a forma de fazer e o tempo de fazer. Então, se utiliza de vários elementos da natureza para que haja uma transformação nesse floral, e o remédio que esteja aqui dentro, entre aspas, ele é a alma da flor. É aquilo que tem de mais puro, a vibração mais energética da flor. E como é que é medido essa vibração? Essa vibração hoje pode ser medido através de vários equipamentos, né? Nós temos equipamentos de acupuntura que dá para medir o resultado, o Ryodoraco, por exemplo. Nós temos o Vega Test, que dá para medir.
nós temos equipamentos de radiônica, que é possível medir a energia tanto do remédio quanto a efetividade do tratamento e fazer comparações com um fitoterápico chinês e um floral de Hoffmann equivalente, para ver se realmente eles são equivalentes. E então nós temos a radiestesia, tem diversos métodos que são empregados para poder aferir esta força energética do floral e compará-lo com a força energética do fitoterápico. Então, vou falar um pouquinho mais de fitoterapia antes de a gente entrar nas doenças agora, para você ver que a fitoterapia chinesa, ela não é olhado, por exemplo, a questão bioquímica. E como essa fitoterapia chinesa, ela é olhada? Então, cada planta, como é que a planta que está ali dentro do floral, dentro do frasco floral, como é que ela é vista? Cada planta, ela é classificada de acordo com o seu sabor, de acordo com a sua ação no organismo, se ela é de natureza mais quente, se é de natureza mais fria, se é de natureza neutra, se é de natureza morna. Então, ela é classificada dentro dos moldes da medicina chinesa, como a fitoterapia chinesa. E os sabores é algo que é muito, muito importante. Então, por exemplo, nós temos uma teoria que rege a medicina chinesa, que chama a teoria dos 5 movimentos, dos 5 elementos, que é uma teoria básica que todo estudante de acupuntura ou de fitoterapia chinesa tem que compreender essa teoria, porque ele usa no seu dia a dia no consultório. Então, imagine que eu tenho aqui, os meus dedos aqui, é como se fosse uma estrela de 5 pontas. Então, na parte inferior, eu tenho o elemento água. Era assim que era classificado. Todos os órgãos que tinham natureza próxima da água, aquela natureza de fluir, aquela natureza mais fria, aquela natureza do inverno, estavam classificados aqui dentro. Então, dentro do elemento água, o chinês colocou o órgão rim e bexiga dentro do elemento água. E também colocou um sabor, o sabor salgado. Então, as plantas de sabor salgado, todas elas vão ajudar no elemento água. Rim, bexiga principalmente, mas não só isso. Vou falar um pouquinho mais no decorrer desses sabores. Só para o entendimento raso, tá? Porque aqui temos profissionais também e os profissionais sabem disso que eu estou falando a fundo. Mas vamos lá. Nós temos também na sequência, como se fosse na outra ponta aqui da estrela, o elemento madeira. O elemento madeira é constituído pelo fígado e vesícula biliar e pelo sabor azedo ou sabor ácido. Então, sabor azedo, sabor ácido, se eles estiverem na quantidade suficiente no nosso corpo, eles vão fazer bem para esses órgãos. Se eles estiverem em falta, vão precisar estar na quantidade suficiente. Se eles estiverem em excesso, vão estar fazendo mal para esses órgãos e para alguns outros também. O elemento fogo, está aqui em cima, é constituído, para a medicina chinesa, pelo coração e intestino delgado. E o sabor que faz com que equilibre o elemento fogo é o amargo. Então, quando a pessoa está muito agitada, as plantas que têm o poder de tirar esse calor interno, esse calor emocional, entre aspas, quando a pessoa tem uma alergia com muita coceira, com muito calor, as plantas são de natureza amarga, elas vão retirar, vão drenar esse calor. Já os de alimento doce, as plantas de alimento doce, e aí quando eu estou falando das plantas, eu me refiro também ao alimento, né? Não só as plantas, plantas e alimentos doces, eles vão ajudar no baço e no estômago. E na parte inferior aqui, elemento metal, pulmão, intestino grosso, o sabor é o picante, que vai equilibrá-los na quantidade certa. Então, recapitulando, elemento água, rim e bexiga, salgado. Elemento madeira, fígado e vesícula biliar, azedo. Elemento fogo, coração e intestino delgado, amargo. Elemento terra, estômago e baço pâncreas, doce. Elemento metal, pulmão e intestino grosso, picante. Então foi estudado cada planta dessa na medicina chinesa e os florais atuam também dessa forma. Então eu classifiquei aqui como sendo 5 sabores, na verdade tem mais sabores do que os 5, só que os outros que são mais que os 5, eles estão dentro desses 5 também, têm funções semelhantes.
Então vamos falar um pouquinho mais do sabor, de cada um dos sabores, né? Dos 5 sabores. Então o sabor picante, eu anotei aqui, o sabor picante, qualquer erva, qualquer planta, qualquer flor que tenha sabor picante, o que ela vai fazer? Ela vai dispersar o agente patogênico para a superfície, vai exteriorizar. Então, digamos que você, agora, no frio, você está caminhando e de repente você pega uma chuva. Então, você pegou um vento frio e uma chuva. Esse vento frio e essa chuva vão adentrar no corpo. Dependendo de como estiver as suas defesas, o seu sistema imunológico, você vai ficar gripado ou resfriado. E dependendo de como estiver, você não vai ficar assim, vai ficar bem. Mas se você chegar em casa com frio, né? Você passou frio, pegou água fria, pegou uma chuva. Se você chegar em casa com esse frio e você tomar, por exemplo, um chá de canela, que é o quê? Sabor picante, ou um chá, para quem pode, não são todas as pessoas que podem, de pimenta, que tem um sabor picante, mas vamos colocar a canela para ser assim um picante médio. O que vai acontecer? Vai fazer com que o corpo jogue o frio para o exterior. Não deixa aquele frio penetrar. E não deixa o fator patogênico externo adentrar. Então vai jogar para a superfície. Essa é uma das funções do sabor picante. Então, dentro de uma fórmula floral, tem flores de sabor picante, que vão fazer isso dependendo da fórmula. Agora, sabor doce. O sabor doce, além de fortalecer o baço, além de fortalecer o estômago, na quantidade certa, ele tem o efeito de nutrir, ele tem o efeito de tonificar. Então, os chamados tônicos na medicina chinesa, tudo aquilo que tonifica, a grande maioria das plantas que tonificam tem o sabor doce. E quando eu falo sabor amargo, sabor picante, sabor doce, eu não estou falando apenas do sabor que você sente na boca. Porque aí fica fácil, né? Você põe uma planta na boca, sente aquele sabor, opa, essa é doce, essa é salgada, essa é picante. Mas, na verdade, a caracterização do sabor se dá pelo que aquela flor faz dentro do corpo. Então, toda flor, todo floral que atuar fazendo uma dispersão do agente patogênico, jogando para fora, tem o sabor picante. Todo aquele que atuar tonificando, nutrindo, tem o sabor doce. Então, quando a pessoa está muito cansada, né, precisa de energia, o que ela vai buscar? O próprio doce. E às vezes não é o doce no paladar. É aquilo que se transforma em doce no corpo. Às vezes um carboidrato, por exemplo. Né? O sabor azedo, na verdade, ele é um sabor que... O sabor ácido, azedo, quando a gente fala do azedo, o azedo e ácido estão ali juntos. Ele fortalece sim o fígado e a vesícula biliar, mas ele é importante para fazer uma função de inibir as perdas. Ele tem a função que é chamada função adstringente. Então, por exemplo, perdas. Pessoa que sua demais, se ela tomar um floral que tenha a capacidade de ter o sabor azedo, não é no gosto na boca, mas nessa transformação, nessa alquimia dentro do corpo, o que vai fazer? Vai fazer com que esse suor diminua. Se a pessoa tem corrimento demais, né, perdas, qualquer perdas, corrimento, tem plantas também, tem flores também, deste sabor azedo. Se a pessoa tem muito sangramento, também aqueles florais que vão atuar no sangramento, hemorragia uterina, sangramentos menstruais prolongados, tudo isso, eles vão ter o sabor azedo. Então, qualquer tipo de perda. Espermatorreia, por exemplo, né, aquela pessoa que tem sonhos molhados, né, perde sêmen durante a noite dormindo, o sabor azedo de um floral, ele vai atuar nessa área, fazendo com que a pessoa não tenha mais essas perdas. Então, qualquer perda que seja, perda excessiva de suor, perda excessiva de urina, perda excessiva de fezes, a pessoa vai demais no banheiro, perda excessiva de sangue menstrual, perda de seminal nos homens, perda de sangue menstrual nas mulheres, tudo isso, o sabor azedo, o próprio azedo que você sente na boca, mas o sabor azedo dentro de um desses florais tem a capacidade de reduzir isso. Como eu falei, cada floral é baseado numa fórmula magistral chinesa e é feito com as mesmas plantas. Eles existem há poucos anos, 17 anos, porém,
A medicina chinesa é milenar, então eles pegam todo o cabedal de conhecimento da medicina chinesa, que é milenar, e é aplicado de acordo. E isso nós vamos então falar da ansiedade, da depressão hoje ainda, né? Vamos falar tem muito assunto para a gente falar, vamos falar da insônia, dos tratamentos corretos para isso, né? Como a gente pode tratar isso para resolver o problema. E o sabor amargo ele tem um efeito de dispersar o calor, como eu já falei anteriormente. As drogas de sabor amargo, as ervas de sabor amargo, as flores de sabor amargo, todas elas dispersam o calor. Então imagina que uma pessoa tem muito acne, né? Muito acne na testa, muito acne em volta do nariz. Acne, cada local do corpo, do rosto, por exemplo, quer dizer um órgão afetado diferente pelo calor. Mas tudo é calor. Então, na testa e ao lado do nariz, calor no pulmão. Nessa área, a acne a mais, calor no estômago. Nessa área, a acne a mais, calor no rim. E assim por diante. Piorou a acne na época da menstruação, calor no fígado, calor na vesícula biliar. Então, as flores de sabor amargo, e não é o sabor amargo, como eu falei, ao paladar, mas quando entra no corpo, faz essa transformação, ele vai drenar o calor. Então vai servir, por exemplo, para qualquer coisa que seja calor. Pode servir para uma pressão alta, que pode ser colocado como uma síndrome de calor, pode servir para uma ansiedade por calor, pode servir para até o próprio calor no corpo, pode servir para furúnculos, acnes, e assim uma série de coisas que é o excesso de calor. E o último sabor, o sabor salgado, né? As plantas que têm o sabor salgado, as flores que têm o sabor salgado, tudo isso são plantas ótimas, além de fortalecer o rim e bexiga, como eu falei, elas são muito boas para purgação. Então, pessoa constipada, pessoa que não vai muito bem no banheiro, não vai todos os dias no banheiro, se tomar florais de sabor salgado, vai purgar, vai ajudar mais fácil a eliminar. Por exemplo, uma mistura que no final dá salgado é fazer uma mistura de linhaça, de gergelim, isso no próprio alimento falando, né? Linhaça, de gergelim e ameixa preta. No final dessa mistura, o resultado é salgado. E por isso que isso serve para prisão de ventre, né? Pessoa que não vai no banheiro todo dia. E o sabor salgado, ele é também utilizado em várias fórmulas chinesas e nos florais também, que serve, por exemplo, para tratamentos oncológicos, para tratamento de massas. Não importa se a massa é no seio, se a massa... tumores, né? Não importa onde é o tumor. Então, o sabor salgado dissolve massas. Então, esse sabor salgado, ele dissolve massas, não importa o local do corpo. Ajuda a fortalecer rim e bexiga. O sabor picante é um sabor que vai ajudar na questão do pulmão. Por isso que é muito importante agora que está frio, você chegar no final do dia, se pegou muito frio durante o dia, ou se é uma pessoa muito friorenta, de uma térmica fria, tomar chá de natureza quente. Não estou falando aqui tomar um chá quente. O chá quente é ótimo, mas o chá de natureza quente. O que é o chá de natureza quente? Por exemplo, um gengibre, por exemplo, uma canela. Então, tudo isso vai fazer o seu corpo funcionar diferente. E a medicina chinesa, ela é a medicina do equilíbrio. Lembre-se, na China existe as maiores universidades da China, são universidades de medicina chinesa. E nessas universidades é formado profissional da medicina chinesa, médico, né, que pratica medicina chinesa. No Brasil é terapeuta, lá médicos. E temos lá os dois tipos de medicina. Por quê? Porque o chinês, ele se abriu para o mundo de tal forma que ele percebe o que é melhor dos dois mundos. Nós, muitas vezes, ainda estamos, nós, o que eu digo de modo geral, às vezes estamos com a mente mais, eu sei que todos que estão aqui têm mente super aberta, mas de modo geral, ainda por lobbies de laboratórios grandes, acha-se que somente a medicina alopática é boa. E a medicina chinesa, o que ela fez? Ela tem as duas.
A medicina chinesa é o local que mais fala, por exemplo, mandarim do mundo, mas também é o local que mais fala inglês do mundo. Por quê? Porque eles querem ter contato comercial com o mundo inteiro. Então a China está realmente não um passo à frente, ela está 50 passos à frente. E a medicina chinesa, quando você utiliza dos princípios da medicina chinesa, você não vai tratar uma dor, por exemplo, apenas amenizar a dor, ou você vai dar apenas um sonífero para a pessoa dormir, ou você vai dar apenas um remédio para baixar a pressão. Não. Você vai sempre buscar a causa, tratar o problema na causa. Quando você resolve o problema na causa, realmente resolvido ele está. Agora, quando você trata o sintoma, apenas você está dando um alívio para aquele problema, não importa qual seja. Hoje nós temos mais de 25 mil doenças catalogadas. Cada dia surge uma nova. Mas quando surge uma nova, o chinês pega aquela doença e coloca dentro das síndromes, que é o conjunto de sinais e sintomas, para saber como tratar aquilo. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho, por exemplo, uma sinusite, para a medicina moderna é tratado com antibiótico. Para a medicina chinesa, depende a causa. Normalmente, pode ter de 2 ou mais causas. A sinusite, por exemplo, tem 2 causas. Quais são as 2 causas? Invasão de vento frio e invasão de vento calor. Invasão de vento frio é quando existe uma coriza fria, quando existe uma coriza rala. Então, não adianta dar substâncias para essa pessoa que aumente o calor. Tem que dar não adianta dar substâncias que aumente o frio para essa pessoa. Tem que dar substâncias, fórmulas que aumente o calor, que melhore o pulmão, fórmulas adequadas para o pulmão, mas que aumente o calor no pulmão. Ao contrário, aquela pessoa que tem calor no pulmão, que tem uma invasão de vento quente, que tem uma sinusite com coriza amarela, com coriza pegajosa, que tem excesso de calor no pulmão, estou falando aqui de uma sinusite, mas já vou falar de gripe. Então, esta pessoa tem que ser dado um remédio para ela de natureza totalmente oposta àquela que tem de natureza fria. E isso serve para qualquer outra doença. E aí o nome da doença em si não é tão importante quanto a síndrome, se é calor, se é frio. Por exemplo, imagina que você já deve ter tido uma gripe, e aí pense quando você teve gripe, na maioria das vezes, como é que foi essa gripe? Muitas pessoas tiveram gripe mais associada ao frio, coriza, claro. Outras pessoas mais associadas ao calor. Outras pessoas ainda começou com frio e depois transformou para calor. Em cada fase do problema, da enfermidade, da doença, ela deve ser tratada de uma forma diferente, porque a causa está de uma forma diferente. Então você sempre vai atuar na causa. Se você atuar na causa, você resolve o problema. Se você atuar no sintoma, não resolve o problema. Então, só para dizer aqui que os florais de Hoffmann, eles são fruto do estudo de 4.000 anos da medicina chinesa. Então nós pegamos esse estudo que nós usamos no dia a dia, dentro da fitoterapia chinesa, dentro da acupuntura, e eu criei os florais alquímicos com a mesma potência, para que eles fizessem as mesmas coisas que as fórmulas magistrais chinesas, que são fórmulas, são várias plantas que junto vão dar um determinado efeito. Ok? Então agora nós vamos entrar em algumas doenças que eu falei que nós íamos conversar hoje. E quais são essas doenças? Essas doenças são depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insônia. Então preste muita atenção agora. Se você tem algum familiar aí que tem algumas dessas doenças, lembra, nós temos a semana inteira de lives. A semana toda, quando eu falo a semana toda, são 3 encontros, tá? Um encontro hoje, às 19 horas, um encontro na quinta-feira e um encontro no sábado. Participe de todos eles. Se puder entrar no nosso grupo, entre no grupo, tá? Depois você entra no grupo, o número é 47 991310945, e aí você pode fazer a pergunta que você quiser a respeito dessa aula, e no sábado você pode fazer a pergunta que você quiser a respeito dos tratamentos de saúde baseado nos florais. Então, depressão, né? O que é a depressão?
a depressão é uma tristeza. Quem teve depressão sabe o que é uma depressão. Tem pessoa que nem acredita que as pessoas têm depressão. E tem profissionais que são habilitados a tratar esse tipo de problema. Então, uma depressão, para tratar a depressão, claro, eu vou falar aqui pelos moldes da medicina convencional, da medicina moderna, para você saber o que é, saber diferenciar uma depressão. Claro que busque um profissional para saber, ou busque se especializar mais para saber, mas o que eu vou falar hoje aqui vai ser fácil de saber. Eu vou fazer uma diferenciação entre síndrome do pânico e ansiedade, tá? Eu fiz um desenho aqui, depois eu explico esse desenho, tá? Parece um bichinho de 7 cabeças, mas não é, depois eu explico fácil. Fiz uns desenhos aqui para ficar bem fácil a explicação depois da diferença entre ansiedade e síndrome do pânico, que as pessoas às vezes confundem o pânico com a ansiedade. Mas falando de depressão, e depois nós vamos falar de insônia também, mas falando de depressão, a depressão é aquela devastação, né, na nossa capacidade de trabalho e devastação na nossa capacidade de relacionamento. Basicamente, né, se fosse resumir tudo. E aí tem diversos sintomas, eu coloquei alguns aqui, eu até vou ler, né, porque de repente pode ser que algum familiar esteja passando por um período, por um momento de depressão, e às vezes quem está junto não consegue discernir se é ou se não é depressão, mesmo que seja para a medicina chinesa, depois eu vou dizer o que é e como é que é o tratamento, ok? Então a depressão, ela causa mudanças no humor, ela causa mudanças nos pensamentos, ela causa mudança física, ela causa mudança nas interações sociais. Então eu coloquei aqui, ó, humor, né? Tristeza, né? A tristeza, como é que é a tristeza? A tristeza é muito intensa e muito tempo. Quando eu digo muito tempo, aqui é mais que 2 semanas. Então, uma tristeza muito intensa, mais que 2 semanas, fique atento. Diminuição do prazer nas atividades. A pessoa não tem prazer em fazer nada. Diminuição da vontade de fazer as coisas. Não quero mais fazer nada, não tem vontade, só tem vontade de ficar em casa, não tem vontade de fazer nada. Aumento de ansiedade, aumento de irritabilidade e uma flutuação desses sintomas durante o dia. Então, na questão de humor, que é um tópico apenas, né? Tem pensamentos, tem a parte física, tem a interação social, mas na questão de humor, a primeira coisa que nós temos que olhar é isso. Se a tristeza é muito intensa, se é mais de 2 semanas, se diminui a vontade de fazer as coisas, o prazer nas atividades, se aumenta o nível de ansiedade, irritabilidade e se isso é oscilante ao longo do dia. Já na questão dos pensamentos, a pessoa pode ter pensamento de autocrítica, né, que é inútil, que é incapaz, que não faz nada direito, que não serve para nada, né? A pessoa pode ter sentimentos de culpa. É tudo isso junto, tá, pessoal? A pessoa tem uma desesperança, um pessimismo muito grande, uma diminuição da concentração, uma diminuição na velocidade do raciocínio, tudo isso em termos de pensamento modificam quando a pessoa tem uma depressão. Em termos de sintoma físico, claro, diminui a energia, né? Sentimento de fadiga, sentimento de cansaço, pode algumas pessoas até ter dores, alterações no sono, tanto para mais, muito sono, né, quanto para menos, a pessoa não consegue dormir de jeito nenhum, alterações no apetite, tanto para mais, muito apetite, quanto para menos, não tem fome, e diminuição do libido. Então preste muita atenção nessas questões físicas, diminuição de energia, muito cansaço, muito fadiga, não tem sono, ou quer dormir o dia todo, e alteração no apetite, tanto para mais quanto para menos, e diminuição na libido, pode estar com depressão. E nas interações sociais, né, muita insatisfação, né, sentimento de solidão, a pessoa se sente muitas vezes sozinha e não tem vontade, não tem força para interagir, muitas vezes se isola cada vez mais, e depois, claro, dependendo do caso, pode vir até pensamentos suicidas. Então, na medicina moderna, na psiquiatria, na psicologia, esses são os sintomas básicos que se observa numa pessoa com depressão.
Bom, como que é o tratamento? Como que é o tratamento dessa pessoa? Teoricamente, a depressão está uma desorganização a nível cerebral e é apenas, vamos colocar entre aspas, melhorarmos essa farmácia natural que temos aqui, a química cerebral, regularmos ela, melhorou o problema. Sim, é uma verdade. Porém, como é que vamos regular ela? E aí é importante nós percebermos o que na medicina chinesa nós chamamos de síndrome. Nós temos que perceber o conjunto de sinais e sintomas que a pessoa tem. Eu vou dar alguns aqui, que esses mesmos aqui, que eu vou falar agora, alguns deles vão servir para insônia, os mesmos vão servir para ansiedade, ok? E os mesmos vão servir para síndrome do pânico em alguns casos. Então eu dividi aqui a depressão em 7 tipos diferentes. 7 tipos de depressão diferentes. Se não achar o tipo certo e não tratar de forma certa, está apenas tratando o sintoma. Qual o primeiro tipo? O primeiro tipo nós chamamos na medicina chinesa síndrome de deficiência do yin do coração. Quando se tem uma síndrome de deficiência do yin está mais ligado à noite, yang está mais ligado a dia, yin está mais ligado a calor, yang está mais ligado a frio, deficiência de yang, deficiência de yin ligado mais ao calor. Então, uma deficiência de yin do coração é aquilo onde a pessoa tem um sono leve e ela acorda muitas vezes na noite. Ela tem uma deficiência de yin, portanto ela tem calor, boca fica seca, ela transpira muito à noite também, ela tem calor nos pés, calor nas mãos, mas principalmente é uma pessoa que acorda várias vezes na noite e é muito inquieta mental, tem uma ansiedade muito grande, né? Sem saber o porquê dessa ansiedade, e essa ansiedade piora à noite, ela fica muito impaciente, piora à noite. Então ela tem uma deficiência de yin do coração. Quando existe uma deficiência de yin do coração, às vezes a pessoa pode ter até palpitação junto, quando essa deficiência está mais profunda. Então nesse caso de depressão, é importante, eu vou só mostrar aqui, mas não é esse propriamente dito, mas é um floral que nós chamamos, o número dele é 44, é um floral ginseng e ziziphus. Tem uma série de flores aqui, que elas vão fazer com que equilibre essa deficiência do yin do coração. Então, anote aí, floral número 44. É um floral muito bom para a deficiência do yin do coração que gera depressão. Junto com esse floral é necessário ter um outro floral sempre. Que outro floral é necessário ter sempre? Junto com esse primeiro que eu falei. Esse é o básico. Mas junto é importante ter um outro. E qual é o outro? Toda depressão para a medicina chinesa é uma estagnação da energia do fígado. Estagnação da energia do fígado pode dar diversas coisas. Pode dar TPM, pode dar problemas de dores no corpo, pode dar problemas de dores de cabeça, pode dar problemas de digestão, mas sempre que houver uma depressão, existe estagnação do qi, da energia do fígado, e aí nós precisamos do floral número 10 junto. Então o floral número 10, ele é um floral básico para todos os tipos de depressão. Pessoas que tratam com acupuntura, elas vão ter pontos específicos que elas vão fazer acupuntura para melhorar a circulação do fígado e assim ajudar a melhorar a depressão. Então, para todos os casos, sem exceção, existe estagnação do qi do fígado mais um ou outro padrão. Qual é esse padrão, essa síndrome? Essa que eu falei, deficiência do yin do coração, que é a pessoa tem boca seca, principalmente boca seca à noite, tem suor noturno e acorda várias vezes na noite. Tem outro caso de depressão, que é uma deficiência do sangue do coração. Quando tem uma deficiência de sangue do coração, a pessoa tem dificuldade para adormecer. E além dessa deficiência do sangue do coração, tem uma deficiência da energia, do qi, do baço. O baço é responsável pela nossa energia, mas também é responsável pelo sangue. Então, quando tem essa deficiência do baço, da energia do baço, e deficiência do sangue do coração, a pessoa tem dificuldade para adormecer
Não é que ela acorda várias vezes na noite, ela tem dificuldade para adormecer, ela tem muito cansaço porque tem uma deficiência do baço, e essa deficiência de sangue do coração também gera ansiedade. Então ela fica muito ansiosa. Como ela tem uma deficiência de sangue, ela vai ter unhas fracas, às vezes quebradiças, ela vai ter cabelos fracos, às vezes queda de cabelo. E também ela vai ser uma pessoa muito mental, vai ficar ruminando ideias, ruminando pensamentos, pensamentos muito excessivos. Então isso está mostrando que o baço, que é o que controla os pensamentos, está desorganizado, e o coração, que controla as emoções, também está desorganizado, junto com o fígado. Então é importante para essa pessoa que tem uma deficiência do sangue do coração e do ti do baço, com sintomas de cansaço, com sintomas de os pensamentos que não param, né? Pensamentos excessivos, pensamentos ruminantes, queda de cabelo, unha fraca e dificuldade para pegar no sono, esse tipo de depressão, que usem o floral número 29, ginseng e longa. É uma composição justamente para essa deficiência do sangue do coração e do ti do baço, da energia do baço. E cuidem na alimentação. Quando eu falo cuidem na alimentação, é não utilizar alimentos de natureza fria, sorvete, essas coisas, diminuir leite. Está com esse tipo de depressão, tem que tirar leite, tem que tirar alimento de natureza fria, porque se a pessoa está ingerindo esses alimentos, ela não está contribuindo, aliás, ela está piorando o seu processo depressivo, porque ela está piorando a energia do baço. Então, tudo aquilo que não for bom para a digestão dela, aquele alimento que ela já sabe que é pesado, tirar fora, cuidar com as coisas geladas, inclusive salada refogada, ok? Isso é muito, muito importante. E uma pessoa dessa, se tomar vitamina, é muito bom. Claro que esse floral para deficiência de sangue do coração, ele age como um suplemento, como uma vitamina. Então, ele vai fortalecer a pessoa. Mas ela precisa de nutrição, uma nutrição adequada. Além de nutrição adequada, comer bem, ela precisa melhorar a digestão. Então, é importante, fundamental, que ela tome algo que melhore a sua digestão, melhore a sua digestão. Se não tem fome, melhore a sua fome. E ainda promova um sangue de qualidade, que é os nutrientes, né? Os nutrientes de qualidade quando houve uma digestão boa. E aí sim essa pessoa que tem depressão vai conseguir se livrar da depressão, senão não consegue. Então, estagnação do ti do fígado, floral número 10 mais o 29. Tem outras pessoas que têm depressão que têm o que nós chamamos de estase de sangue também do coração. Por que há deficiência do rim do coração, deficiência de sangue do coração, estase de sangue do coração? Por que eu estou falando tanto do coração? Porque o coração, para a medicina chinesa, é o órgão fundamental que abriga o espírito, que governa a mente. Então, tudo aquilo que tem a ver com emoção vai passar pelo fígado primeiro e depois pelo coração. Com certeza vão estar atingindo esses dois. E a depressão sempre está atingindo principalmente o fígado. Às vezes não atinge o coração. Nesses casos que eu estou falando aqui, por enquanto sim. Então, o terceiro caso de depressão seria estase de sangue do coração. Quando tem uma estase de sangue do coração, a pessoa tem uma sensação aguda de ansiedade, mas ela também tem dores ou no peito, ou nessa altura do coração, nas costas, ou dores nos ombros, que é uma dor que parece uma punhalada, que é uma dor que parece uma facada. Então, esse tipo de dor enfacada, dor enferroada, dor empunhalada, que às vezes está no ombro, às vezes está no peito, às vezes está nas costas, às vezes até pode ir pelo braço direito ou esquerdo, mas geralmente o braço esquerdo pelo lado de dentro, que parece que a pessoa às vezes vai ter um infarto. Esse tipo de dor está demonstrando que tem uma estagnação, uma estase do sangue do coração. É como se o sangue naquele local não estivesse circulando. Então ele precisa circular melhor. Ele precisa de uma fórmula floral que faça circular o sangue. E algumas pessoas vão ter mãos frias, porque não circula o sangue. Algumas pessoas vão ter lábios cianóticos, roxo, porque não circula o sangue. Algumas pessoas vão ter uma língua clara, porque não circula o sangue. Outras pessoas vão ter uma língua arroxeada, roxa mesmo, né? Meio azulada, porque não circula o sangue. Mas o importante é verificar dores. A pessoa pode ter dores, assim, uns 5 minutos de dor muito forte no peito, nas costas, às vezes está até achando que vai ter um infarto. Isso
para a medicina chinesa é estagnação de sangue do coração. Se a pessoa tem uma depressão e tem esses sintomas, ela precisa tomar o floral número 10, que é para estagnação do Qi do fígado, e precisa tomar o floral 87, que é uma combinação de várias flores específicas para fazer uma circulação melhor do coração. Inclusive, esse floral 87 ele serve até para a pessoa que está infartando. Ele serve para pessoas com angina pectoris, com problemas cardíacos. Mas, na verdade, aqui ele vai ser indicado para a depressão. Para o quê? Para a síndrome que causa depressão, que é a mesma síndrome que pode causar outra doença também. Ok? O quarto tipo de depressão é uma depressão por estase de sangue do fígado. Quando tem estase de sangue, toda vez que tem estase de sangue, tem esses tipos de dores, né, que piora à noite, que é uma dor enfacada. Só que nesse caso aqui, estase de sangue do fígado, a pessoa tem uma distensão abdominal, né, uma digestão ruim, e aos lados, o lado da costela, são os hipocôndrios, é o local de domínio da região do fígado. O fígado é do lado direito, porém domina os dois lados, direito e esquerdo. Então a pessoa vai ter dor nos hipocôndrios, uma dor que piora à noite, uma distensão abdominal, às vezes uma digestão muito ruim, que ela mesma percebe que a digestão é muito ruim. E em algumas pessoas, a cor dos olhos, o branco dos olhos vai estar amarelado, né? Isso está demonstrando que o fígado realmente está muito problemático. E muitas vezes o rosto, né, na maçã do rosto, vai ter linhas vermelhas, pode ter linhas vermelhas na face, isso já quando ela está num estágio bem adiantado, tá? O floral para ser usado para esse caso, né, que tem estagnação de sangue, mas agora no fígado, e também vai ter muita irritabilidade, tá? Toda vez que o fígado é afetado, existe muita irritabilidade. Toda vez que o coração é afetado, existe muita ansiedade. Então, veja dessa forma, tá? Muita irritabilidade junto. Pérsica e Cartamos é o nome da fórmula floral, o número 160. O quinto caso agora de depressão é a estagnação de Qi com mucosidade e calor. Essa é a síndrome falada dentro da medicina chinesa, estagnação de Qi com mucosidade e calor. Quando eu falo aqui mucosidade, imagine um chiclete, uma coisa grudenta. Então, todo aquele bloqueio mental, uma mente confusa, um raciocínio difícil, né? Aquele pensamento e mente embotada, difícil de pensar, tem esquecimento, tem amnésia, tem problema de memória, tem lapsos de memória. E junto disso tem muita irritabilidade, porque toda vez que tem uma estagnação de Qi, é porque o fígado não está funcionando bem. Todas as depressões têm estagnação de Qi. Mas então, muitas depressões podem ter irritabilidade junto. Quanto maior a estagnação de Qi, maior a irritabilidade. Mas nesse caso que tem mucosidade, a mucosidade é como se fosse, como eu falei, como se fosse um chiclete, como se fosse, imagina uma água que você coloca uma sopa, aquecer. E você começou a mexer, aquela sopa começou a aquecer, daqui a um pouco ela vai ficando mais grossa, vai ficando mais dura, pegajosa. Isso é a mucosidade dentro da medicina chinesa, entre aspas. Então, pegando essa mucosidade e trazendo para cá agora, para esse tipo de depressão, essa mucosidade vai causar um bloqueio mental. A mente vai ficar confusa, a pessoa vai ter lapsos de memória, vai ter muito esquecimento, vai ser difícil raciocinar, raciocínio muito difícil, vai falar uma coisa e já não lembra mais, esquece muita coisa e muito irritada. Então, nós temos que desfazer essa mucosidade, nós temos que desfazer essa estagnação do Qi do fígado. E aí temos que usar o floral número 10, específico para a estagnação do Qi do fígado, e para a mucosidade o 99, que é o Bambusa hipórea. Bambusa hipórea é um floral específico para mucosidade, para essa sensação aí de pensamento, mente embotada, atordoamento, toda essa questão que envolve alguns tipos de depressão. Falei 5 tipos de depressão, o sexto aqui agora é estase de sangue e secura. Quando tem estase de sangue e secura, isso é muito comum naquelas depressões onde a pessoa realmente tem um choro incontrolável. Toda vez que tiver um choro incontrolável, né? Uma perda de controle, digamos assim, uma angústia muito grande, uma ansiedade muito grande, agitação, irritabilidade muito grande, mas principalmente aquele choro incontrolável, a pessoa só fica chorando, nós dissemos que tem uma estagnação de sangue e secura.
E se a pessoa tiver depressão, estiver na questão do climatério também, se estiver lá no climatério, estiver na menopausa, é muito fácil ocorrer esse tipo de depressão. Tá? Aliás, é muito fácil ocorrer esse tipo de entre todos os tipos, esse tipo é o que mais ocorre na menopausa quando se tem depressão. Tá? Por quê? Porque na menopausa já tem uma certa secura dos órgãos internos, né? E aí essa secura começa a vir a ter uma estagnação. E esse tipo de depressão, então, que você vai perceber, o ponto-chave é um choro incontrolável. A pessoa tem vontade de chorar, tem uma perda de controle muito grande, uma angústia muito grande, irritabilidade, ansiedade é muito grande. E essa vontade de chorar o tempo todo. Então, existe um floral que nós chamamos, a fórmula chinesa, que é semelhante a esse floral, quem trabalha já há muitos anos com fórmula chinesa, chama o Rivotril da medicina chinesa, entre aspas, né? Na verdade não tem nada a ver com o Rivotril, mas o que eu digo assim, é um remédio fantástico. E quando eu falo remédio, já expliquei o que é remédio anteriormente, né? Então um floral maravilhoso. Licórice e jujuba, tá? Muito bom para essa questão de aquele choro incontrolável. Então toda depressão que tiver aquele choro incontrolável, floral número 18, e junto sempre o 10, porque sempre tem uma estagnação do ti do fígado. E por último, então, 7º tipo de depressão, quando tem, de novo, antes tinha a estagnação de ti com mucosidade, e agora tem uma mucosidade que aumentou essa mucosidade. Então, quando a gente chama mucosidade, na medicina chinesa, nós podemos falar aí em náusea, nós podemos falar principalmente em glóbulos histéricos. Glóbulos histéricos seria aquela bola na garganta. A pessoa tem esse atordoamento que eu falei anteriormente, bloqueio mental, esquecimento, tudo isso. Questão de mucosidade. Mas aqui ela tem uma bola na garganta, uma sensação de bola na garganta. Então, é preciso desfazer essa mucosidade. Mucosidade é algo de tempo, ok? Não é algo que acontece de um dia para o outro. Mas é preciso desfazer essa mucosidade. É preciso tratar a estagnação do ti do fígado. E para isso nós vamos utilizar o floral número 10 e o floral 92. E aí, depois vocês podem perguntar isso, mas respondendo, poderia ser perguntado, quanto tempo eu trato uma depressão? Eu lembro o seguinte aqui para vocês, a depressão, ela tem que ter começo, meio e fim. Ela só não tem começo, meio e fim quando ela não foi tratada corretamente. Muitas vezes a pessoa está numa depressão, sai sozinho de uma depressão e fica resquícios dela. Ou seja, ela não tratou aquilo que precisaria ser tratado nela, as áreas fracas dela. Então, a pessoa lá que, antes até de ter depressão, era uma pessoa que já tinha lá uma insônia, que acordava várias vezes na noite, aí teve depressão, piorou isso. Ela tem que tratar isso até melhorar esses sintomas também. Não apenas até melhorar os sintomas de tristeza profunda, porque ela pode achar que está bem e não está. Então, qual é o tempo de tratamento? Né? Tempo de tratamento por questões clínicas, né? Porque a gente atende todo dia também, né? Não é muito tempo de tratamento. Quando eu digo não é muito tempo, coloque um tempo médio de 3 meses, 3 a 6 meses. 3 a 6 meses não é muito tempo de tratamento. Claro que uma depressão mais curta, em 1 mês de tratamento, muda totalmente. E todo o tratamento correto, qualquer tratamento correto em qualquer problema, num mês você tem que perceber diferença grande. Não quer dizer que num mês vai melhorar o problema. Mas uma média aí, o problema, mais ou menos de 3 a 6 meses, é possível sim fazer um tratamento muito bom em termos de depressão. Precisa, dentro da medicina chinesa, dentro dos florais de Hoffmann, dentro da fitoterapia chinesa, precisa saber que é depressão em si? Não, precisa saber os sinais e sintomas que a pessoa tem para colocar isso dentro de uma síndrome e tratar a síndrome. Se realmente for depressão, ou se não for depressão, mas as pessoas têm aqueles sintomas ali que eu elenquei, né? É importante tratar. E não apenas tratar o sintoma, não adianta só tratar o sintoma que não vai resolver o problema, vai aliviar o problema e não vai resolver. Resolve o problema quando você trata a causa. Então, de depressão, por alto seria isso. Eu digo por alto porque se você depois quiser tirar dúvidas comigo, pode entrar em contato, pode tirar dúvidas,
nós temos curso de formação para profissionais, temos curso de 1 ano e 1 mês, né? Para quem quiser se aprofundar realmente no assunto, trabalhar com florais. Quem quiser conhecer de florais pode entrar em contato comigo, ou curso. Nós vamos abrir cursos também. A partir da semana que vem nós estamos abrindo uma nova turma de cursos de florais, com preço assim muito pequeno para o conhecimento que tem. Imagina, um dia nós estamos aqui falando disso, mas assim aprofundando mesmo cada assunto, ok? Sobre depressão, era isso. Vamos falar um pouquinho sobre insônia e, por último, vou falar sobre ansiedade, síndrome do pânico, e para você saber justamente como você diferenciar. Oi, voltou, tinha saído aqui. Insônia vai ficar fácil de eu falar aqui para você, porque temos apenas 3 padrões de insônia. Né? Existem variações desses padrões, mas tratando esses 3 aqui você consegue tratar as outras variações. E é importante que você preste muita atenção nesses padrões de insônia, porque às vezes a pessoa tem uma outra doença, pode ser o pânico, pode ser ansiedade, pode ser histeria, pode ser qualquer outra doença, psiquiátrica, ou uma doença emocional, uma doença que afeta o que nós chamamos na medicina chinesa de Shen, né? Afeta a mente. E você, sabendo os padrões do sono dela, é possível sim fazer um tratamento muito bom. Então vamos para insônia agora. Insônia. Muitas pessoas não têm um sono de qualidade. Muitas pessoas não dormem bem à noite. E às vezes é tão esporádico isso que a pessoa não procura um tratamento. Mas é importante, se você não dorme bem todas as noites, ou a maior parte das noites da semana, do mês, do ano, você deveria sim buscar um tratamento para a síndrome que leva àqueles sinais e sintomas. Por exemplo, a pessoa tem dificuldade para entrar no sono. Ah, mas eu sempre tive. Existe um problema aí, com certeza. Para a medicina chinesa isso é considerado insônia. Tem dificuldade para dormir. Não importa se tem dificuldade meia hora para dormir, 1 hora, 2, demora para pegar no sono. Demorou para pegar no sono, tem um problema aí de insônia. Vamos supor que a pessoa não demore para pegar no sono, ela durma rápido, mas ela acorda várias vezes na noite. Temos aí um outro problema de insônia. Claro que esse outro problema de insônia tem que ter cuidado, porque muitas pessoas acordam várias vezes na noite para urinar. Tomam água muito próximo da hora de ir para a cama. Então eu recomendo não tomar água 2h30 antes de ir para a cama, mas durante o dia tomar água de hora em hora. Se você tomar água o suficiente durante o dia, e esse suficiente pelo menos uns 3 litros por dia, tá? Tem pessoas que é muito mais do que isso, mas pelo menos uns 3 litros por dia. Se você tomar essa quantidade de água suficiente durante o dia, de hora em hora, você pode sim parar de tomar água 2h30 antes de ir para a cama, não vai levantar para fazer xixi. Mas pode ser que levante, que acorde, né? Então existe aí um desequilíbrio a nível de sono que tem que ser tratado. Existem outros tipos de insônia, que a pessoa tem pesadelos e tudo mais, que tratando esses 3 principais aqui, que eu vou falar, já falei de 2, é possível melhorar aqueles outros tipos que eu não vou falar aqui. Então, ou ela demora demais para pegar no sono, ou acorda várias vezes na noite, ou acorda tarde da noite, 3, 4 horas da manhã, não consegue dormir mais. Acorda muito cedo, vamos colocar assim. Ou acorda ou tarde da noite ou muito cedo, né? Acorda, não consegue mais pegar no sono. Então é o outro tipo de insônia. Primeiro tipo de insônia, agora você vai ver as síndromes de novo. Antes nós falamos de depressão, agora estamos falando de insônia. Mas você vai ver que tem síndromes que são de um e são de outro. Então, numa pessoa vai dar depressão, noutra pessoa vai dar outra doença, noutra pessoa vai dar outra doença, e às vezes o tratamento é o mesmo. Como pode ocorrer, como eu falei no caso da sinusite, mesma doença e tratamento diferente se a causa for diferente. Então, se a causa for a mesma, o tratamento é o mesmo. Se a causa for diferente, o tratamento é diferente. Se a causa for a mesma e a doença for diferente, o tratamento é o mesmo. Se a causa for diferente e a doença for o mesmo, o tratamento é diferente. Então, o tratamento vai de acordo com a causa. Então, aqui, a mesma doença. Qual a doença que eu estou falando? Insônia. Mas a causa é diferente, tratamentos diferentes. Então, por exemplo, insônia que demora para pegar no sono. Ponto. Eu poderia dar diversos sinais e sintomas outros aqui, mas já que estamos falando de insônia agora, lembre-se disso. Demorou para pegar no sono,
é uma disfunção que ocorre entre o coração e o baço, e nós chamamos deficiência de sangue do coração. Então, demorou para pegar no sono? Deficiência de sangue do coração. Qual que é o floral que nós vamos utilizar? Um floral que vai tonificar o sangue do coração. Um floral que vai tranquilizar a mente. Um floral que também vai ser sedativo e que vai ajudar você a dormir. Qual que é esse floral? Número 29. 29, eu já falei do 29 aqui quando eu falei de depressão. O 29 aqui, ginseng e longa. Quando eu falei de depressão, eu falei desse 29. Demorou para pegar no sono? Floral 29. É um tipo de insônia. Bom, quanto tempo é o tratamento? Como eu falei, tudo depende da profundidade do problema. Você tem insônia há um mês? Você tem insônia há um ano? Você tem insônia há 10 anos? O tempo de tratamento vai ser diferente. Mas você começou a tomar o remédio. Em quanto tempo faz o floral? O floral faz efeito, né? As pessoas me perguntam, quanto tempo? É importante que eu fale isso. Imediatamente, segundos após você tomar, começa a fazer efeito. Tanto é que se você colocar debaixo da língua, 3 a 4 segundos, já começa a fazer efeito. Então, um floral que é para tomar normalmente 10 gotas 3 vezes por dia, como a pessoa tem insônia, a pessoa vai tomar esse floral à noite. Digamos que ela vai 10 horas da noite para a cama. Então, ela toma esse floral 7 horas, às 19, às 20, às 21. E às 22 ela vai para a cama. No primeiro dia pode ser que ela não durma, no segundo também não. Por quê? Porque não é como um remédio para dormir que vai sedar a pessoa. É um remédio que sim, vai tranquilizar a pessoa, mas ele vai fortalecendo as áreas fracas e aí o organismo vai começar a funcionar bem, vai produzir melatonina, glândula hipófise e a pessoa vai dormir. Então isso 3, 4 dias vai começar a pegar no sono, continua tomando, né? Até realmente não precisar dele. Vai chegar uma hora que não vai precisar dele. Essa hora é mais cedo para uns e mais demorado para outros, mas vamos colocar aqui que um tratamento mínimo, vamos colocar uma média aqui de 3 meses também. Se você tem insônia há muito tempo, ok? 1 a 3 meses. Agora, essa outra insônia, que é uma insônia que acorda várias vezes na noite. Então, já falei desse padrão aqui, foi o primeiro padrão, a primeira síndrome que eu falei dentro da depressão. Que eu falei, aquela depressão onde acorda várias vezes da noite, que é incapaz de dormir novamente. Então, esse tipo de insônia, você tem que tonificar o yin do coração. Quando eu falo tonificar o yin do coração, eu quero dizer que o primeiro estágio é uma deficiência do sangue do coração. O segundo estágio é uma deficiência do yin do coração. Primeiro, passa pelo primeiro estágio, demora para dormir. Depois vai para o segundo estágio, acorda várias vezes na noite. Mas você pode dizer que, não, mas eu não demoro para dormir, eu só acordo várias vezes na noite. Ok, você já passou pelo primeiro estágio sem aparecer sintomas e foi direto para o segundo estágio, que é a deficiência do yin do coração. Então, o que eu tenho que fazer quando existe uma deficiência do yin do coração? Tenho que tonificar o sangue do coração? Importante, porque já passou por esse estágio. Mas tem um floral mais específico, é o floral número 44. Quando eu falo número, ginseng e ziziphus é o nome dele, tá? Eu estou dando o número para ser mais fácil aqui, tá? É uma combinação de ginseng e de várias outras flores. Mas o que eu fiz? Eu fiz, quando elaborei o sistema florais de Hoffmann, eu já fiz dentro de um sistema de fitoterapia chinesa. Então, eu peguei umas fórmulas fitoterápicas chinesas que tem um número. Por exemplo, tem uma fórmula que tem o número 44. Eu utilizei as mesmas plantas e fiz o floral alquímico, da forma alquímica, para ter o mesmo efeito. Então, floral número 44, ginseng ziziphus, serve para este tipo de insônia, onde a pessoa acorda várias vezes na noite. E aí tem outro tipo de insônia, que é o terceiro, né? Que é aquela insônia que a pessoa, então, acordou e não dorme mais, né? Às vezes, ela acorda até assustada. Algumas, né? Algumas acordam, não dormem mais e simplesmente ficam na cama e tudo bem, a princípio, né? Só não dorme, claro que é ruim isso, né? Mas outras pessoas acordam assustadas, acordam com medo. Então, o que existe aí? Existe um desequilíbrio entre o coração, toda insônia existe um desequilíbrio no coração, existe um desequilíbrio entre o coração, o rim, o fígado e a vesícula biliar. Então, temos que tratar esses 4 órgãos. Um acupunturista, por exemplo, ele iria lá analisar pulso, observar a língua, tudo isso a gente observa quando é no consultório para tratamento de um problema. Mas aqui eu já estou passando direto aquilo que nós temos, a experiência clínica, que você sabe, olha,
Este floral vai dar esse efeito. Então, esta pessoa, ela precisa de um floral número 43 agora. Zizifus combinada. Floral número 43, o que ele vai fazer? Ele vai organizar a desarmonia entre o coração, entre o rim, entre o fígado e a vesícula biliar. Quando há essa desarmonia, a pessoa acorda como se fosse assustada. Acorda assim, assustada. A pessoa sente muito medo, do nada, né? Também muito impaciente, muito ansiosa, e acorda, não consegue dormir mais. Então, é muito simples categorizar esses 3 tipos de insônia. Aquela que demora para pegar no sono, aquela que acorda várias vezes na noite e aquela que acorda e não dorme mais. E tem algumas pessoas que podem dizer, olha, eu tenho todas, né? Eu demoro para pegar no sono, e quando eu durmo eu acordo várias vezes e depois acordo cedo ainda. Então, o que acontece? Acontece que temos que tratar as 3 síndromes. Tratou as 3 síndromes, a pessoa melhora da insônia. Deu apenas algo para ela. O nome dessa síndrome, o nome da última síndrome é uma desarmonia entre coração, rim, fígado e vesícula biliar. Tá? Uma desarmonia entre coração, rim, fígado e vesícula biliar. Esta é a síndrome. E aí vai ocorrer esses sintomas de medo, vai ocorrer esses sintomas todos aí que a pessoa pode ter, mas o que você tem que estar atento acordou e não consegue dormir mais. Agora, quando tem tudo isso junto, você pode tratar as 3 ao mesmo tempo e você pode ainda, sobre as perguntas, né, sonhos vívidos, outras perguntas todas, como eu falei no começo da live, desculpa eu tá falando agora, né, talvez não foi entrado no começo da live, as perguntas, então, nós temos um telefone, 47 991310945, se você quiser entrar, você entra em contato nesse telefone, quero entrar no grupo Semana dos Florais de Hoffmann, e ali você vai fazer as perguntas pertinentes a essa aula. Então hoje, por exemplo, hoje vai ter esse passo a passo, não tem perguntas hoje, não está aberto a perguntas nem hoje, nem na quinta-feira. No sábado vai estar aberto a perguntas. Tá? Então você pode anotar esse Monteiro Terapias, né? Você pode anotar, e todas as pessoas que queiram anotar suas perguntas, anote referente ao dia de hoje, ao dia de quarta-feira e depois ao dia de quinta-feira e depois no sábado, se vocês quiserem, pode fazer outras perguntas também, ok? É justamente para a gente otimizar tempo, porque se a gente abrir perguntas, a gente vai responder várias perguntas aqui e não vamos conseguir dar o material no pouco tempo que nós temos hoje, quinta-feira. E no sábado nós vamos se estender um pouquinho mais, né, respondendo as perguntas de vocês. Mas entra lá, tá? Só manda para mim uma mensagem, e aí eu coloco você no grupo Semana dos Florais de Hoffmann, e aí você pode fazer essa pergunta lá que eu respondo para todos amanhã, ok? A live, eu vou procurar deixar gravada essa live, tá? Não vai embora ainda, quem está aqui não vai embora ainda, tá, Liane? Que eu vou falar de pânico e ansiedade, tá? É rápido, vou falar de pânico e ansiedade, a diferença e o tratamento, tá? Pânico, ansiedade, diferença e tratamento. Antes de falar de pânico e ansiedade, isso quando ocorre todas juntas, então já respondi, né? Quando ocorre todas juntas, você tem que tratar todas as 3, ok? Lembra o que eu falei, começa na primeira, que é sangue, deficiência de sangue, depois vai para a deficiência de rim, depois vai para a desarmonia. E pode passar pelas 3 e chegar lá na última, mas se ocorrer todas elas juntas, você trata as 3. Então, antes de falar sobre ansiedade e pânico, eu vou dizer a você que, de novo, medicina chinesa é medicina do equilíbrio. Quando você tem equilíbrio, você tem saúde. É possível você ter saúde, tratar qualquer doença que às vezes você não consiga ou não conseguiu ainda tratar pela medicina alopática, porque está tratando sintoma, por exemplo, uma pressão alta, hipertensão. Hipertensão, quando toma lá um remédio à base de sódio, por exemplo, você está tratando o sintoma, é por isso que tem que tomar o remédio para o resto da vida. O que não é uma verdade, porque quando você trata a síndrome, quando você trata a causa, você trata o problema. E o problema pode ser tratado por substâncias naturais, quer sejam plantas, quer sejam minerais, pode ser tratado, desde que use o raciocínio clínico da medicina chinesa.
Não apenas utilize essas substâncias, os florais. Tem um floral para insônia? A pessoa poderia perguntar, tem um floral para insônia? Tem. Mas qual é o tipo de insônia? Uma insônia que demora para pegar no sono? É um tipo de floral. É uma insônia que acorda várias vezes na noite, é outro tipo de floral. É uma insônia que acorda e agora não dorme mais, é outro tipo de floral. Por quê? Porque a síndrome é diferente. Agora, numa pessoa que tem insônia que demora para pegar no sono, que é a síndrome de deficiência de sangue do coração, se ela tiver depressão e ela demora para pegar no sono, ela tem uma depressão por estagnação de ti do fígado e deficiência de sangue do coração. Qual é o floral? O mesmo que seria para a insônia, mais o floral número 10, que seria para a estagnação do ti do fígado. Então, isso que é importante. O nome da doença, lembre-se, o nome da doença não é importante. Vamos supor que você fale uma doença X, lúpus, qualquer doença que seja, que eu não mencionei aqui, qualquer outra doença. Nós, profissionais da medicina chinesa, vamos ter que atuar na causa do problema. Então, nós vamos ter que achar a causa para tratar. Por isso que você não vê hoje, uma época tinha esses florais em farmácia. Você encontrava, como várias outras linhas de floral, que tem lá um floral para ansiedade, um floral para irritabilidade, um floral para o sono e tudo mais. Tá? Só que é sintomático. Colocar um floral desse na farmácia é sintomático. Por quê? Porque você tem que saber a síndrome. Por isso que nós estamos fazendo essa live aqui, essas lives nessa semana. E se você realmente quer se aprofundar, você que é profissional, ou você que... Todos nós temos um ente querido, todos nós queremos melhorar a nossa saúde. Você quer melhorar a saúde, qualidade de vida? Semana que vem eu vou abrir um curso. Nós temos curso aberto o ano inteiro, tá? Eu tenho um site, chama www.treinaterapias.com.br. Tem curso de formação, onde é certificado, com diploma, curso de 1 ano e 1 mês. Nós temos um curso completo de florais de Hoffmann. E eu vou abrir esse curso semana que vem, inclusive vou dar um desconto excelente para quem quiser fazer o curso. Quem está aqui, se quiser fazer o curso, fica à vontade. Mas quem é profissional da medicina chinesa que não utiliza ainda, ou já utiliza a fitoterapia chinesa, quando você conhecer os florais de Hoffmann, com certeza você vai mudar a forma de atuar em consultório. Você já vai fazer a prescrição, a pessoa sai de lá do seu consultório com o tratamento que ela precisa. Isso é fundamental. Esse foi o objetivo que eu criei esses florais. Primeiro, para o meu próprio tratamento, e depois, para a gente poder tratar as pessoas que precisam, sempre na origem, né? Uma dor de cabeça, né? Qual é o floral para dor de cabeça? Tem floral para dor de cabeça? Tem muitos tipos de dor de cabeça diferentes, tem que saber qual é a causa. Uma enxaqueca, por exemplo, normalmente é um calor no fígado. Calor no fígado é o floral número 34. Agora, imagina que a pessoa tem uma coceira na pele, com muito calor no rosto, as bochechas vermelhas, pressão alta, gosto amargo na boca, essa pessoa também tem calor no fígado. Então, o mesmo floral que vai tratar uma enxaqueca numa pessoa com calor no fígado, vai tratar pressão alta noutra pessoa que tem calor no fígado e vai tratar um problema de alergia noutra pessoa que a origem é a mesma, calor no fígado. Então, isso é interessante. A Magda colocou aqui, esse curso é imperdível. A Magda fez o curso aí. Bom, obrigado, Magda. Obrigado. Vamos falar de pânico, então. Vamos falar de ansiedade. Pânico e ansiedade, tá? Eu poderia colocar diversos sintomas, separando um de outro. Eu fiz aqui um resuminho para mim, vocês observem aqui, parece um joguinho, não é, tá? Eu já vou explicar isso aqui. Pânico está aqui desse lado, ansiedade está aqui desse lado. Vocês vão entender isso aqui bem, tá? Vocês estão vendo que aqui tem 2 círculos e aqui no meio tem sintomas comuns para os 2 lados, né? Então, eu coloquei através de desenho para você entender bem. Eu vou deixar o desenho aqui na minha frente para você entender bem. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá, do lado aqui, ó. Do lado aqui, ó. Primeiro desenho aqui, pânico e ansiedade, tá? Bom, quem tem ansiedade sabe que é ansiedade. Mas às vezes confunde com pânico. Quem tem pânico às vezes confunde com ansiedade. Então vamos lá para não ter mais essa confusão. E depois vamos falar do tratamento. Tanto no pânico quanto na ansiedade, tem 2 coisas que acontecem comum. Vamos falar das coisas comuns primeiro e depois as diferenças entre um e outro. Claro que tem uma série de outros sintomas, mas esses aqui você vai saber a diferença de cara. Tanto uma pessoa que tem o pânico quanto uma pessoa que tem ansiedade, aqui, ó, a setinha está para cima, tá? Coração, palpitação,
aumenta, ok? E a setinha está para cima aqui do pulmão também, tá? A respiração também aumenta, só que ela aumenta, mas parece que tem falta de ar. Então a pessoa se descontrola num ponto de respira tão rápido que parece que está faltando ar. Ou seja, ela joga o ar mais para fora, ela expira mais do que inspira. Então tem aquela sensação de falta de ar, que ela vai desmaiar e tal, sensação de falta de ar. Então a semelhança entre as duas, palpitação aumenta, a respiração aumenta, porém a falta de ar também aumenta, ou seja, diminui a entrada de ar. Ok? Isso é comum das duas. Vamos pegar a ansiedade aqui. A ansiedade aqui é alguns sintomas. Então você está vendo uma carinha aqui, irritada. Ansiedade, a pessoa tende a ficar mais irritada. Na ansiedade, a pessoa tem aqui ó, um bonequinho todo contraído. A pessoa tem, em geral, tensão muscular. Outro bonequinho aqui, ó, com uma gotinha. Na ansiedade, a pessoa tende a ter ou suor, essa gotinha representa o suor, sudorese, ou cansaço, porque a ansiedade cansa muita pessoa, os pensamentos cansam muita pessoa. Então, irritabilidade, tensão muscular, o bonequinho aqui, sudorese ou cansaço. Pode ter os dois juntos, tá? Mas um dos dois. E aqui eu fiz uma caminha, ou seja, também tem dificuldade para conciliar o sono. Então, dificuldade para conciliar o sono, irritabilidade, tensão, né? Tensão muscular. E além disso, uma sudorese ou um cansaço grande, os pensamentos que não param, ansiedade. Ok? Bom, e o pânico? O pânico, depois eu vou mostrar um gráficozinho para você perceber a diferença entre os dois, tá? Mas o pânico vai ter também essa aceleração do coração, vai ter essa aceleração da respiração com mais expiração, então a sensação de falta de ar. Mas está aqui, ó, o bonequinho ó, com as duas mãos no peito, ou seja, uma sensação de aperto no peito. Sensação de aperto no peito, no pânico. Sensação de tremor. Às vezes a pessoa treme mesmo e às vezes ela tem a sensação que o corpo inteiro está tremendo. Aqui tem um pensamentozinho, tem um bonequinho com um sinal de mais aqui, ou seja, é uma sensação que parece que algo ruim vai ocorrer, de repente, fulminante, um infarto, um AVC, medo de morrer, né? Isso tudo na crise do pânico. Então, acelerou o coração, acelerou a respiração, falta de ar, aperto no peito, sensação de tremor, sensação de algo ruim vai acontecer e que é iminente, ou vai acontecer, parece que está infartando, ou parece que vai ter um AVC, ou parece que vai morrer, okay? Um ataque de pânico. Pode vir junto, aqui está um desenho do estômago, dor de estômago ou sensação a nível gástrica, como diarreia, por exemplo, naquele período, quando dá a crise do pânico, ou prisão de ventre, né? A pessoa não vai no banheiro, né? Também tranca tudo, né? E aqui tem uma perguntinha aqui ó, dentro do quadrinho, talvez não dê para ver bem, daí é um ponto de interrogação, como se fosse uma mudança de realidade. A pessoa tem uma mudança de realidade, ela parece que não está no corpo dela, parece que está fora, ela parece que aquele local, ela está num outro ambiente, ela está perdida, ela está realmente assim, tem uma desconexão com a realidade. Então essa desconexão com a realidade, de novo aqui, né? Aperto no peito, tremor, pensamentos aí de morte, de que vai morrer, de que vai dar um ataque cardíaco, que vai dar um AVC, dor no estômago súbita, né? Diarreia súbita, tudo súbito, né? Tudo muito intenso e súbito. E uma prisão de ventre súbita, aí nós estamos falando do pânico. Então, a questão do pânico é extremo, é alguma coisa extrema, mas é súbito, é alguma coisa rápida. A questão da ansiedade é uma coisa contínua e progressiva. Então é importante você prestar atenção aqui, ó, nesses dois gráficos aqui, ó. O primeiro gráfico é o gráfico aqui do pânico. Então o gráfico do pânico, então a pessoa tem aquele ataque, digamos assim. Eu vou passar essa folha aqui, está me pedindo para passar a folha, tá? Eu vou passar essa folha, quem está aqui, eu vou passar essa folha para quem entrar no grupo, lá vai ter essa folha lá no grupo, tá?
Vai ter essa folha lá no grupo. Para resumir, para você lembrar, né? Mas assim, pena que não tem um quadro grande aqui, mas imagine você um gráfico, tá? Um gráfico com a ordenada e com a abscissa, né? As duas, um gráfico aqui. Então, a situação está ocorrendo, de repente ocorre uma questão súbita. Isso aqui de maneira súbita, forte, uma ansiedade súbita. Quanto tempo que dura essa ansiedade súbita? Ela vai, sobe, dura em média uns 10 minutos. A pessoa até acha que é algo que é mais tempo porque é muito intenso, mas não é. É questão de 10 minutos. E aí fica essa parte súbita, uns 10 minutos, e vai chegando decaindo. Então, o gráfico sobe e depois desce, mas essa parte em 10 minutos, tá? Eu vou deixar o WhatsApp anotado aqui para vocês, tá? Vou anotar aqui então, 47 991 31 0945. Este é o grupo que vocês só vão entrar em contato com esse telefone para mim, pode ser hoje ou pode ser amanhã, tá? Só manda assim, ó, para autoriza, tá? Sim, eu quero entrar no grupo. Ou pode colocar só sim, ou quero entrar no grupo. E aí nós vamos colocar você no grupo da Semana dos Florais, ok? Colocar o número do WhatsApp, né? Então tá o número aí, 991310945, o código daqui é 47, tá? Agradeço a todos que estão aqui na live, ok? E importante, tá? Importante, essa questão de ansiedade, de pânico, é importante você observar esse gráfico. Então vamos para o gráfico de novo. Vou fazer aqui na frente de vocês como é que seria o gráfico. O gráfico do pânico. O gráfico do pânico, a pessoa está numa situação, teve uma situação que criou o pânico, a situação persiste depois de passar o pânico ainda, uns 10 minutos ela fica forte, uns 10 minutos em média, tá? Pode ser um pouco menos até. E ela permanece assim até uns 30 minutos. Então, esse é o ataque de pânico, que a pessoa pode ter numa vez só na vida. Tá lá, teve um animal, um peçonhento, uma cobra, a pessoa tem aquele ataque, acontecer esses sintomas, a pessoa tem um aperto no peito, ela tem problemas estomacais, ela achar que vai morrer, um susto muito grande, né? Mas depois passa. É como aquele filme de terror, né? Que tem aquela situação do terror que acontece ali, de suspense, ocorreu naquela hora, depois passou. Isso seria o pânico. Mas é uma coisa muito súbita e extrema. Súbita e extrema. Agora preste atenção na ansiedade. A ansiedade já não. A ansiedade é algo danado, danado que eu digo, mesmo que o pânico é algo que a pessoa diz, poxa, pode parecer que vai morrer, né? Perder o controle totalmente, e essas situações ocorrem de quando em quando ainda, né? Quem tem a famosa síndrome do pânico diagnosticado, essa situação não acontece uma vez só, acontece várias vezes. Tem estudo que diz que 11% dos brasileiros já tiveram ataques de pânico, e uma média de 2% da população sofre de síndrome do pânico recorrente, né? Então requer o tratamento, tá? Agora na ansiedade, a ansiedade é diferente, tá? A ansiedade é diferente, o gráfico aqui é diferente. Então esse gráfico, a da ansiedade não é minutos, pode durar minutos, mas pode durar dias, pode durar semanas, pode durar meses. E como é que é isso? Aqueles sintomas que eu falei, né? Tensão muscular, sudorese, fadiga, irritabilidade, aceleração do coração, tudo isso, não é tão forte quanto no pânico, mas ele é algo que vai ser contínuo e progressivo. Então, o gráfico, olha o gráfico aqui, ó. Olha como é que é esse gráfico, olha como é que é o gráfico do pânico. Subiu, desceu, normalizou. Agora aqui não. Então, aqui o que acontece? Esse gráfico sobe, a pessoa tem a crise de ansiedade, às vezes baixa um pouquinho, mas depois continua subindo, às vezes baixa um pouquinho, continua subindo, baixa um pouquinho, sobe, baixa um pouquinho, sobe, baixa um pouquinho, ou seja, a pessoa está sempre naquele estado, está sempre agoniada, está sempre acelerada, está sempre que eu digo, pode ser minutos, sim, pode ser minutos, pode ser dias, pode ser semanas, pode ser meses, e é algo que para quem sofre, sou ansioso, né? Tem gente que é acelerado, o jeito de ser, mais yang, a gente chama dentro da medicina chinesa. Outros é mais yin, mais parado. Mas aquilo que atrapalha, o que eu estou falando é aquilo que atrapalha, aquela aceleração no peito, tudo aquilo tem a ver com disfunção no órgão coração,
tem a ver com disfunção na parte emocional. Então, como é que trata a ansiedade e como é que trata o pânico? Ansiedade e pânico, eles têm uma raiz comum. Então, a ansiedade você vai tratar ao longo do tempo e o pânico você vai tratar de quando em quando. Você tem que achar a síndrome que a pessoa tem. Normalmente, qual é a síndrome? A síndrome é um excesso de calor no coração. A gente chama isso na medicina chinesa. Excesso de calor no coração. Excesso de fogo do coração. Muitas pessoas que têm ansiedade têm a ponta da língua vermelha. Muitas, nem todas. Tem algumas que têm excesso de calor no coração sem ter a ponta da língua vermelha. Mas observe os sintomas que eu passei. Mas o que vai precisar para fazer o tratamento? A pessoa que tem ansiedade, o coração está desregulado. Por quê? Porque falta sangue. Então nós temos que tonificar o sangue, mas não é só do coração, às vezes é sangue do corpo inteiro. Então, ao invés de nós usarmos o floral número 29, que eu falei, que serve para tonificar o sangue do coração e tonificar o tido baço, nós vamos utilizar sim na ansiedade o 29, mas além disso nós vamos utilizar o 62, que é para tonificar o sangue do fígado. Então você vai tonificar o sangue do fígado, tonificar o sangue do coração, e além disso você vai usar fórmulas tranquilizantes, ou seja, que diminuem o calor no coração, que é o floral número 1. A terapêutica é, numa pessoa que tem ansiedade, fazer um tratamento mais contínuo. E numa pessoa que tem o pânico, aí tem dois tipos de tratamento. Uma é na hora do pânico, na hora que eu digo ali, uma pessoa que tem síndrome do pânico lá, uma vez por semana, tem uma crise. Então, se faz um tratamento para ela e essas crises tendem a diminuir até melhorar totalmente o problema. Mas tem alguns tipos de pessoa que tem pânico que ocorreu por causa de algum trauma. Então a pessoa teve um problema lá na vida e aquilo ali fez desenvolver o pânico. Então não adianta dar um floral específico somente para síndrome. Claro que vai ajudar? Vai. Mas o que tem que fazer é dar este floral aqui. Ó. O floral chama regressão consciente. É um floral que a pessoa toma 5 gotas de manhã, os outros é tudo 10 gotas, 3 vezes por dia, em média, né, para o adulto. Esse toma 5 gotas ao acordar e 5 no final da tarde. E o nome dele é regressão consciente. O que ele faz? Ele faz um desbloqueio de traumas. Eu tenho no YouTube, se você entrar no YouTube, você procura lá floral para traumas. E aí você vai ver um vídeo só falando desse floral para traumas. Ele faz um desbloqueio de traumas. E aí sim vai resolver esse problema de síndrome do pânico. Então tem casos que se resolve a síndrome do pânico tratando as síndromes, essas que eu falei, deficiência de sangue do coração, deficiência de sangue do fígado e calor no coração, essas 3. E tem casos que esses 3 não vai resolver, que tem que tratar o trauma. E aí a pessoa toma quando acorda e no final da tarde, e algumas pessoas até vão sonhar com os problemas que ela tiveram, e durante o sono é que vai dessensibilizando esse trauma, e aí melhora o problema que ela tem de pânico. Então, gente, hoje falamos da origem dos florais. Fique comigo mais um pouquinho, tá? Hoje falamos da origem dos florais, a diferença entre os florais de Hoffmann e os outros florais. Os florais de Hoffmann são florais alquímicos, por isso que eles são tão potentes. A semelhança entre eles e a fitoterapia chinesa, que é milenar, toda a teoria que envolve eles, que vem da fitoterapia chinesa, que é a qual eu trabalho há 24 anos, e as doenças, ansiedade, pânico, síndrome do pânico, depressão e insônia. Então, eu falei dessas 4, mas os florais que eu falei aqui servem para várias outras, desde que dentro dessas síndromes. Então você ouve, se você puder ouvir de novo em algum momento, você ouça de novo isso, que são os florais para tratar essas síndromes. Depois da manhã, nós vamos falar sobre problemas dermatológicos, principalmente. Diversos problemas, tá? Desde vitiligo, que é algo que você tem uma dificuldade grande de tratar dentro da medicina convencional, muitas vezes não tem nem tratamento, é só pintado a pele. Queda de cabelo,
queda de cabelo localizada, que é a alopecia areata, acne rosácea, rugas também, tá? Rugas também, tratamento de rugas também, tratamento para beleza, vamos colocar assim. Só nós não vamos falar aqui do emagrecimento, porque seria outra coisa específica. Existe, mas é tratamento específico de emagrecimento. Digo para você, se você puder curtir, se você puder passar para mais pessoas, convidar mais pessoas, na quinta-feira, 19 horas, estarei aqui novamente, gostaria que você estivesse novamente, e quem pedir para entrar no grupo Semana dos Florais de Hoffmann, eu vou colocar nesse grupo, vai ser um grupo que vai ficar um certo tempo, para nós trocar informações relevantes ali. Quem quiser conversar, colocar todas as suas dúvidas, pode colocar naquele grupo ali, que eu vou procurar responder todas as dúvidas, geralmente em 24 horas, eu vou procurar responder, e aguardo vocês então na quinta-feira aqui para a gente dar continuidade. Estamos só começando, tá? Só a primeira aula. Nessa eu tive que fazer uma introdução a respeito dos florais, mas na próxima eu já vou direto para a parte das doenças, como tratar, o que é cada doença. E então no sábado, que aí a gente encerra, eu vou abrir para perguntas, eu vou falar sobre ginecologia, sobre diversos problemas, TPM, sobre mioma, sobre endometriose, vários tipos de problemas femininos, falta de libido, tudo isso. E vou abrir para perguntas também, para você perguntar a respeito aqui mesmo e nós fazermos uma interação melhor. Se você quiser saber dos meus cursos, não compre nada não, que semana que vem eu vou lançar um curso de floral, tá? Então não compre, eu vou lançar um curso, inclusive vou diminuir, nós estamos vendo ainda, vou dar um super desconto, tá? No curso de floral do preço que está lá. Mas se você quiser saber dos meus cursos, www.treinaterapia.com.br. Tem cursos aí para profissionais que já estão tempo no mercado e tem curso passo a passo, tá? Meu curso de florais é um passo a passo, curso de 1 ano e 1 mês com certificação e realmente você vai ter contato comigo permanentemente ali quem faz o curso depois, tá? Mas obrigado a todos que participaram da live, façam as suas perguntas, quem quiser entrar no grupo, só me manda no WhatsApp, sim, eu quero entrar. E aí eu coloco você num grupo especial que vai falar sobre florais, tá? Muito obrigado a todos, obrigado, boa noite, Antônio, Margarete, Anderson, Rosângela, Andressa, obrigado a Rosângela, Liane, Lisane, Magda, Inês, Cleidiane, Lemos Silvano, Maítza, obrigada Monteiro, obrigado a todos que aqui estiveram, alguns que eu não citei o nome aqui também, a Rosinete, a Thaisa, o Amirtes, todos, enfim, todos vocês participaram, Letícia, muito obrigado pela presença de vocês. Aguardo vocês então na quinta-feira, 19 horas. Um grande abraço e uma boa noite.